Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática básica, mas antes eu já te peço para deixar aquela curtida nessa aula, se inscreva no canal, porque quanto mais interação aqui, mais conteúdo para você. E claro, muito obrigado por assistir, né? Hoje nós vamos ver um pouco sobre equação do segundo grau, uma equação muito utilizada aí durante todo o ensino médio e também durante a faculdade. Nós vamos ver aqui a fórmula de Bhaskara, veremos também algumas preliminares para finalmente provar ou deduzir a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a nossa aula de matemática básica, façamos uma aula bem básica mesmo, para que o concurseiro entenda de onde nascem os conceitos na matemática. E as fórmulas também. Falando então da nossa fórmula de Bhaskara, ela é usada para resolver a famosa equação do segundo grau, que é uma equação desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E nessa equação do segundo grau, você sabe que x é a incógnita, é o valor desconhecido, é o valor que tem que ser determinado, é o valor que, substituído na equação do segundo grau, mantém essa igualdade como verdadeira. Ou seja, antes de continuar, vamos falar também dos coeficientes a, o coeficiente b e o coeficiente c, que são esses termos que aparecem aqui antes do x ao quadrado e do x, e também aqui o c sem o x, também é conhecido como termo independente. Ora, a solução, como víamos falando, é o valor a ser determinado, o valor que, substituído nessa equação, no lugar de x, faz com que essa igualdade seja verdadeira. Veja, por exemplo, a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 tem os seguintes coeficientes. O a é igual a 1, acompanha o x ao quadrado. O b é menos 5, acompanha o x. E, finalmente, o c é o termo independente, que fica aqui nesse trinômio. Ora, x igual a 2 e x igual a 3 são soluções dessa equação. Lembre também que uma equação do segundo grau sempre terá duas soluções. Por que 2 e 3 são soluções? Exatamente porque, substituindo o 2 no lugar do x, temos aqui para essa equação 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, isso aí é igual a 10. Veja que o quadrado de 2 é 4, 4 mais 6 é 10, e 5 vezes menos, 2 vezes menos 5, né, é igual a menos 10. 10 menos 10 igual a 0, portanto, 2 é solução dessa equação. Assim como 3, porque 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 é igual a 0. Ora, se fôssemos usar a fórmula de Bhaskara para obter esses valores, usaríamos então aqui essa famosa fórmula da seguinte maneira. X1, a primeira solução, é menos o b, lembre-se que o b é menos 5, por isso ficamos com menos 5. Menos a raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Tudo isso, então, será dividido pelo dobro de a. 2 vezes a, 2 vezes 1, já que a é igual a 1 nessa questão. Ora, temos então aqui 5 menos a raiz de 1 dividido por 2. Lembre-se que a raiz quadrada de 1 é 1, portanto, 5 menos 1 sobre 2, que é 4 sobre 2, é igual a 2. A segunda solução dessa equação é dada da mesma maneira, substituindo menos 5
Agora, em vez de menos, usamos o mais. E aqui no radical, temos o mesmo termo. Tudo isso aí, observe aqui a diferença, temos um sinal de mais aqui. Tudo isso aí será dividido pelo dobro de 1. Ficaremos, então, com 5 mais 1, mais a raiz de 1, que é 1, né? Dividido por 2. Isso é exatamente 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, quando usamos a fórmula de Bhaskara, atentamos então para os coeficientes A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Por meio desses coeficientes, obtemos rapidamente, por meio da fórmula, as soluções da equação do segundo grau. O que nossa aula se propõe hoje é deduzir, demonstrar para você como que nasce essa fórmula de Bhaskara. Veja que, considerando uma equação do segundo grau qualquer, se fizermos inicialmente, tomarmos cada termo aqui, cada parcela dividido por A, temos então o seguinte resultado. Veja que bonito. Ficamos então com x ao quadrado mais b sobre a vezes x, mais o c sobre a. E, claro, dividimos aqui 0 sobre a também. 0 sobre a é igual a 0. Ora, vamos então diminuir o termos, a fração c sobre a de um lado e também fazer o mesmo procedimento do outro lado da igualdade. Você já viu aqui na nossa primeira aula da playlist de matemática básica como fazer essas operações em uma igualdade. Com isso, nós temos o seguinte resultado. Temos aqui, então, o quadrado de x mais b sobre a vezes x é igual a menos c sobre a. Mais uma vez, trabalhando essa igualdade, agora somaremos o termo b sobre 2a elevado ao quadrado do lado esquerdo da igualdade e também do lado direito da igualdade. Com isso, temos aqui esse resultado. Vamos agora manipular esse resultado para obter aquilo que pretendemos. Note o seguinte: no primeiro membro, temos aqui exatamente um quadrado perfeito. Se você não sabe o que é um quadrado perfeito, também já temos uma aula aqui na nossa lista de matemática básica que fala sobre produtos notáveis. Vamos relembrar aqui um quadrado perfeito. Suponha que temos x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Isso é exatamente igual ao quadrado de x mais y. Temos aqui, então, o quadrado de x mais y. O que usaremos aqui, o que precisamos enxergar aqui, é exatamente que esse termo é um quadrado perfeito. Por isso, veja que temos aqui x mais b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual aqui ao segundo membro, que é menos c sobre a, mais b ao quadrado sobre 4 vezes a ao quadrado, quando desenvolvemos aqui essa parcela. Repetindo então aqui a última igualdade, veja que o quadrado de x mais b sobre 2a é igual aqui a essa expressão, que é um número. Portanto, aplicando a raiz quadrada do lado esquerdo dessa igualdade e também do lado direito dessa igualdade, temos o seguinte resultado. Veja que x mais b sobre 2a será igual mais ou menos à raiz quadrada de tudo que estava aqui anteriormente, simplesmente pela definição da raiz quadrada. Lembre-se que raiz quadrada de um número qualquer, isso é igual a outro número qualquer, c e somente c, esse número elevado ao quadrado, é igual ao que está lá dentro do radical. Portanto, o que fazemos aqui, o que fizemos, foi somente aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Surge o mais ou menos aqui, porque o quadrado de um número negativo
pode ser também o que está aqui no nosso lado esquerdo da nossa igualdade. Continuando a trabalhar com essa igualdade, veja que fizemos aqui uma operação, as operações, né, para obter essa razão aqui dentro do radical. Portanto, agora vamos isolar esse b sobre 2a, isolar na verdade o x, né, passando esse b sobre 2a para o outro lado, obtemos então aqui essa expressão. Ao trabalhar com essa expressão, note que obteremos exatamente o valor de x que é dado pela fórmula de Bhaskara. Veja que aqui a raiz quadrada de 4a é 2a, por isso podemos repetir aqui o 2a no nosso denominador. Com isso, nós chegamos à famosa fórmula de Bhaskara, deduzindo aí passo a passo essa fórmula para você ver de onde que ela nasceu, né? E lembrando que esse termo aqui dentro do radical frequentemente é chamado de discriminante e é simbolizado pela letra delta. Portanto, podemos escrever que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, onde esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Então é isso, essa foi a nossa dica de hoje, a nossa aula para mostrar para você de onde nasce a fórmula de Bhaskara e, claro, de tanto usá-la, você não precisará decorá-la. Um grande abraço para você e até a próxima aula.